Kepler e a ciência moderna. Kepler, figura-chave da revolução científica, foi considerado injustamente o menos importante entre grandes nomes como Galileu, Newton e Bacon. Ele nasceu em Leierderstadt, em 27 de dezembro de 1571. Neto de influente protestante, seguiu a tradição religiosa da família e, face à sua fraca constituição física, foi orientado muito cedo para a carreira eclesiástica. Aos 13 anos, entrou para um seminário. O programa de estudos incluía a aprendizagem do latim e do grego, o contato com alguns clássicos como Cícero, Virgílio e Demóstenes, e a leitura da Bíblia. O objetivo de estudos era a teologia, porém, para além das disciplinas teóricas, ele estudou Aristóteles, Platão e os neoplatônicos, em particular Proclus, Pitágoras, que exerceu sobre ele grande influência, e Nicolau de Cusa, cujo misticismo geométrico se sentia identificado. Entretanto, o fato mais importante daquela fase da vida de Kepler, que tinha apenas 17 anos, foi o encontro com Michael Maestlin, professor de matemática e de astronomia da universidade, aos 22 anos, perto de concluir seus estudos. Foi pego de surpresa com a morte do professor de matemática do seminário de Graz, e o Senado universitário recomendou seu nome para o local. Kepler aceitou o cargo, mesmo sabendo das consequências, que incluía a interrupção de sua carreira eclesiástica. Ele desejava desvendar os mistérios do cosmo. As perguntas sem respostas eram muitas. Por que 6 planetas? Por que essas distâncias dos planetas ao Sol e não outras? Profundamente crente, via o mundo como o resultado de um plano de Deus em que nada tinha sido feito ao acaso, e que tudo fora criado de acordo com a geometria e os números que tinham, sem dúvida, origem divina. Para responder a esta pergunta, tentou identificar 5 figuras geométricas que possuíssem características próprias para se articularem com os 6 planetas do sistema de Copérnico. Depois de um período de intenso trabalho, Kepler registrou no seu diário uma data: 19 de julho de 1595. Foi esse o dia em que encontrou a solução que procurava. Os sólidos regulares de Platão são eles: o tetaedro, 4 faces, o cubo, com 6, o octaedro, com 8, o dodecaedro, com 12 e o icossaedro, com 20. As esferas inscritas em cada um destes sólidos definiriam, para ele, as órbitas de cada um dos 6 planetas. Desta forma, não tinha dúvidas de que tudo batia certo. Aos 5 sólidos regulares previstos na mente de Deus, só poderiam corresponder 6 planetas. Para Kepler, esta descoberta era como uma mensagem enviada pelos céus, uma verdadeira inspiração de Deus. Imaginem, se ele tivesse ficado por aqui, e talvez hoje o seu nome não merecesse mais do que uma nota de rodapé nos tratados de história da ciência. De fato, se estes elementos pudessem ser conhecidos a princípio como parecia, então tornar-se-ia mais fácil calcular os movimentos dos planetas. Em 1597, Kepler enviou exemplares de sua descoberta aos astrônomos europeus mais destacados. As reações foram diversas, tiveram aplausos entusiasmados e discordâncias totais acerca da descoberta. Kepler também enviou um exemplar a Galileu, mas a resposta dele foi lacônica e formal. Confessava que só tinha lido o prefácio, mas prometia ler todo o texto mais tarde. Kepler, como era de esperar, não ficou satisfeito e insistiu com outra carta. Queria uma opinião acerca do livro e pedia a Galileu que, juntamente com ele, se manifestasse com firmeza a favor do sistema de Copérnico. Desta vez não obteve resposta. E como veremos, foi preciso esperar vários anos para que se repetissem os contatos entre os dois. Com tudo isto, Kepler tinha pelo menos conseguido o objetivo importante, de que iria mais tarde tirar dividendos.
ia se tornar conhecido entre a comunidade dos astrônomos europeus. Com o início da Contra-Reforma, e com ela a perseguição aos protestantes, que acabaria por ser expulso da província, contudo, surge uma solução. Tycho Brahe, que em 1599 tinha sido nomeado matemático imperial em Praga, dirige-lhe um convite para que viesse trabalhar como seu assistente. A prioridade de Tycho na época era a resolução de 2 problemas: a teoria dos movimentos da Lua e a determinação da órbita de Marte. Logo que iniciou a sua atividade, Kepler percebeu que as observações feitas por Tycho Brahe eram de um valor excepcional e que o material disponível poderia conduzir à construção de uma nova estrutura para o cosmos. Era necessário, para isso, um arquiteto, e esse arquiteto só poderia ser ele. Mas um acontecimento inesperado viria a alterar este cenário. Tycho Brahe morria 24 de outubro de 1601 com apenas 54 anos. Com a morte, tudo se encaminhava para que Kepler pudesse ter livre acesso ao caos de informação deixado pelo astrônomo dinamarquês. Entretanto, o imperador Rodolfo escolhia-o para ocupar o lugar deixado vago e nomeava-o matemático imperial. Tendo acesso às informações de Brahe, Kepler pôde ampliar seu conhecimento e, com isso, através de muito estudo, criar suas leis. A sua primeira lei: as órbitas dos planetas são elipses, com o Sol num dos focos. E a lei que historicamente é a segunda, mas que foi a primeira a ser enunciada: o raio vetor descreve áreas iguais em tempos iguais. Kepler, que há algum tempo esperava em vão a opinião de Galileu acerca da sua astronomia nova, manteve uma posição totalmente isenta e sem qualquer ressentimento. E não restam dúvidas de que o silêncio do toscano parecia, no mínimo, revelar um total desinteresse pelo trabalho do astrônomo alemão. Por isso, fundamental tentar entender as razões dessa atitude. Galileu, homem da corte dos Médicis e relacionado com altos dignatários da Igreja, tinha-se a si próprio em alta consideração. As relações que mantinham com seus pares eram muitas vezes marcadas por alguma arrogância e pareceu sempre mais preocupado em fazer demonstrações das suas descobertas aos poderosos de quem dependia do que àqueles que, com ele, se dedicavam à ciência. Em 1611, os 3 filhos de Kepler adoeceram com varíola, e um deles veio a óbito. Kepler não se sentia mais seguro em Praga e decidiu procurar outro local para viver. Em 1612, depois da morte da mulher que ocorrera um mês antes, aí foi ocupar os lugares de matemático distrital e de professor da escola de Linz. Casou-se pela segunda vez aos 42 anos e teve com sua nova esposa 6 filhos. Porém, 3 deles morreram ainda criança. Kepler ainda divulgou para sua mãe em um processo onde ela tinha sido acusada de bruxaria por saber trabalhar com ervas e onde suas clientes não gostou do resultado e a acusou. Mas neste processo, a mesma foi absolvida. Kepler ainda criou o que conhecemos hoje como sua terceira lei. Essa foi a história de um dos maiores cientistas que o mundo já viu.